Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver os tipos de ligações químicas que ocorrem quando dois ou mais átomos se unem para formar uma determinada molécula ou conjunto iônico, né? As ligações químicas, elas podem ser covalente ou molecular, e iônicas ou eletrovalente. A ligação covalente ou molecular é aquela que ocorre quando os átomos todos tendem a ganhar elétrons e, portanto, eles fazem um compartilhamento. Então, covalente ou molecular é quando há um compartilhamento de elétrons entre os átomos participantes. E a ligação iônica ou eletrovalente é quando um átomo perde e outro ganha, tá ok? A ligação covalente ou molecular, ela pode ser comum ou dativa ou coordenada, tá ok? Quando é comum? Comum quando ambos os átomos participam, colaboram no compartilhamento. E dativa ou coordenada é quando um só átomo participa do compartilhamento. Um átomo já estabilizado cede um par de elétrons ao outro, tá ok? E as ligações covalente ou molecular comuns, ela pode ser polar, é quando ocorre entre átomos diferentes, e apolar, quando ocorre entre átomos iguais, tá ok? Nós vamos fazer o exercício número 19 e a gente vai explicar melhor isso daí na resolução do exercício, tá ok? Então vamos lá, exercício 19. Em cada uma das fórmulas químicas abaixo, primeiro, classificá-la em molecular ou iônica. 2. Determinar a fórmula eletrônica. 3. Determinar a fórmula estrutural. 4. Identificar os tipos de ligações químicas envolvidas. Então, aqui são dados os itens A, B, C, D, E, F, G e H. E vamos resolver cada um, né? Vamos resolver cada um desses itens, respondendo o 1, 2, 3, 4, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, água, H2O. Pessoal, primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: consultamos uma tabela periódica e verificamos os átomos constituintes desta molécula, desta fórmula. Por exemplo, a água é formada pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. E vamos verificar quantos elétrons tem na última camada e dizer se ele ganha ou perde elétron. O hidrogênio, ele pertence ao grupo 1. Ele tem um elétron na última camada. Todos os átomos que pertencem ao grupo 1, eles têm tendência a perder elétrons, com exceção do hidrogênio, que tem tendência a ganhar. Por quê? Porque ele tem um elétron, ele tem número atômico 1, e, portanto, ele não pode perder esse elétron. No caso do hidrogênio, ele ganha um elétron. Então, quando a gente tiver hidrogênio, a gente sempre coloca um elétron e ganha um elétron, tá ok? O oxigênio pertence ao grupo 16, nesse caso ele tem 6 elétrons na última camada, e quem tem 6 elétrons ganha 2 elétrons, tá ok? Vamos agora responder. Primeiro, se é a substância molecular ou iônica. Pessoal, como ambos os átomos têm tendência a ganhar elétrons, é uma substância molecular, tá ok? Agora vamos fazer a fórmula eletrônica da água. O que nós fazemos? Como a água é H2O, colocamos o oxigênio no meio e nos extremos colocamos os átomos de hidrogênio com seus elétrons. O hidrogênio, como tem um elétron na última camada, então eu coloco um elétrozinho aqui, né, com um asterisco. Eu coloco um elétron e o oxigênio coloca os seus 6 elétrons. Por isso que é importante fazer isso aqui, dizer quantos elétrons tem cada um e se ganha ou se perde, tá ok? Então, o oxigênio, eles têm 6 elétrons na última camada, precisa ganhar 2. O hidrogênio tem 1 elétron, precisa ganhar 1. Então, juntando-se o útil ao agradável, o oxigênio, ele faz um compartilhamento do lado esquerdo e faz um compartilhamento do lado direito com o hidrogênio. O hidrogênio entra com elétron, ele entra com elétron. Então, houve aqui um compartilhamento onde ambos participam. Aqui o hidrogênio entrou com 1, o oxigênio entrou com 1. Houve outro compartilhamento. Portanto, nós temos ligações químicas covalentes, porque ambos participaram com elétrons, tá ok? Agora vamos conferir.
O hidrogênio, fazendo esse compartilhamento, ele se estabiliza com 2 elétrons, tá bom? Esse hidrogênio também com 2 elétrons. O oxigênio, com esse compartilhamento, ele tinha 6, mas ganhou 2 elétrons com compartilhamento. Portanto, ele se estabiliza com 8 elétrons, tá ok? Aqui é a forma um ângulo devido a esses 2 pares de elétrons que ficam livres. E é isso aqui, pessoal. A fórmula eletrônica da água é isso aqui, HOH, e aqui nós temos os elétrons. Eletrônica porque mostra os elétrons, tá ok? A fórmula estrutural, nós pegamos a mesma fórmula eletrônica e trocamos. Quando eu tenho um par de elétrons que veio de ambos, aí eu coloco um tracinho. Então, um tracinho aqui, porque o par de elétrons pertence a ambos. Aqui pertence a ambos, portanto, um tracinho. Esse tracinho aqui, isso aqui é uma ligação covalente. Por que ligação covalente? Porque houve um compartilhamento. Por que ligação covalente comum? Porque ambos colaboraram com o elétron. Então eu tenho duas ligações covalentes comuns. Por que polares? Porque ocorre entre átomos diferentes, tá ok? Vamos à substância cloreto de cálcio. Os elementos químicos aqui são o cálcio e o cloro. O cálcio, ele se encontra no grupo 2, portanto tem 2 elétrons na última camada. Quem tem 2 elétrons perde 2 elétrons. O cloro pertence ao grupo 17, portanto tem 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 ganha 1. Como pelo menos um dele perde, a substância é iônica. Substância iônica por quê? Porque pelo menos um dos átomos perde elétrons. Vamos para a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica de uma substância iônica, nós colocamos para a esquerda a substância que perde elétron, o positivo, e à direita a substância que ganha elétron. Então, um cálcio e 2 cloro, tá certo? O cálcio ele tem 2 elétrons na última camada e cada cloro tem 7 elétrons na última camada. O que vai acontecer aqui? O cálcio, ele perde um elétron para esse cloro, perde outro elétron para esse cloro. Então, perdeu um elétron para cada um. O cloro, por sua vez, ganha o elétron e se estabiliza. O cálcio se estabiliza perdendo 2 elétrons, se estabiliza com 8 elétrons da camada anterior. O cloro se estabiliza com 8 elétrons porque ganhou. A fórmula Ca, cálcio, como ele perdeu 2 elétrons, em química quem perde é positivo. O cloro, como ele ganhou um elétron, então é Cl-1. Essa aqui é a fórmula eletrônica. Vamos fazer a fórmula estrutural. Pessoal, na substância iônica não tem fórmula estrutural, tá ok? E por último, os tipos de ligações iônicas, tá bom? Então vamos ao item C. O item C é o ácido nítrico, HNO3. Quais são os elementos químicos? H, N e oxigênio. Então, o hidrogênio está no grupo 1, tem 1 elétron, portanto ganha 1 elétron. O nitrogênio se encontra no grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, ganha 3, para completar 8. O oxigênio está no grupo 16, portanto tem 6 elétrons na última camada, ganha 2 elétrons. Pessoal, como todos ganham aqui, a tendência de todos é ganhar elétrons, é uma substância molecular. Tá ok? Agora vamos determinar a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é feita da seguinte maneira, pessoal. O átomo central é o nitrogênio e depois um triângulo formando com os 3 átomos de oxigênio e aqui o átomo de hidrogênio. Primeiro lugar, o que vai acontecer? O oxigênio ele precisa ganhar 2, né? O oxigênio, ó, ele ganha 2 e o hidrogênio precisa ganhar 1. Então vai haver um compartilhamento aqui desse hidrogênio com esse oxigênio, cada um entra com 1 elétron, e um compartilhamento aqui do nitrogênio do oxigênio com nitrogênio. Vamos ver aqui direitinho, vai. O hidrogênio tem 1 elétron, o oxigênio tem 6 elétrons, o nitrogênio tem seus 5 elétrons e cada oxigênio com 6 elétrons. O hidrogênio faz um compartilhamento com o oxigênio aqui. O oxigênio do outro lado faz um compartilhamento com o nitrogênio entra com o oxigênio entra com 1, e esse oxigênio precisa de 2 elétrons, então ele entra com 2, o nitrogênio entra com 2, há um compartilhamento. E agora vamos conferir, o hidrogênio se estabiliza com 2, o oxigênio se estabiliza com 2, 4, 6, 8, o oxigênio aqui se estabilizou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
O nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque isso aqui é dele. E esse oxigênio ele precisa ganhar 2 elétrons. Então o nitrogênio, como ele já está estabilizado, já está com 8 elétrons, ele cede esse par de elétrons ao oxigênio, tá ok? Então aqui eu tenho uma ligação covalente comum, outra ligação covalente comum, 2 ligações covalentes comum e aqui uma ligação covalente dativa, porque só um colaborou com o par de elétrons, tá ok? Vamos para a forma estrutural. Para cada par diferente, eu coloco um tracinho. Então, aqui corresponde um tracinho aqui. É a mesma fórmula, a mesma disposição, só que, como eu tenho 2 elétrons diferentes, aí é um tracinho, ó, elétron diferente, um tracinho. Aqui são 2 pares, ó, 2 tracinhos. E aqui são 2 elétrons iguais que vieram do nitrogênio para o oxigênio. Então, uma setinha vindo do nitrogênio para o oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações covalentes comuns, porque cada um colaborou, e uma ligação covalente dativa. Portanto, são 4 ligações covalentes comuns polares. Por que polares, pessoal? Porque é feita com átomos diferentes, tá? As ligações ocorrem aqui com átomos diferentes. Hidrogênio com oxigênio diferente, oxigênio com nitrogênio diferente, nitrogênio com oxigênio diferente. Então, são 4 ligações covalentes comuns polares e uma ligação covalente dativa, porque só o nitrogênio colaborou com um par de elétrons, ok? Então, vamos agora à substância denominada ozônio, gás ozônio, O3. Então, aqui só temos átomo de oxigênio, são 3 átomos de oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, se encontra no grupo 16, portanto tem 6 elétrons na última camada, ele ganha 2 elétrons, tá ok? Como todos ganham aqui, a substância molecular. A forma eletrônica, vamos colocar os 3 oxigênio, aqui os 6 átomos de oxigênio, aqui 6 diferentes, que é para diferenciar aqui, e aqui 6. Esse oxigênio compartilha com esse aqui, ele precisa de 2 elétrons, então ele faz um compartilhamento aqui, ó. Esse oxigênio entra com 2, esse entra com 2, houve um compartilhamento. Agora vamos verificar o que aconteceu quanto à sua estabilidade. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável. Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já está estável. Agora o problema é esse oxigênio que precisa ganhar 2 porque ele tem 6. Então, como esse oxigênio está estável, ele cede o par eletrônico para esse daqui. Então, a nossa substância fica assim. 2 ligações covalentes e uma ligação covalente comum, tá ok? Agora, a fórmula estrutural é feita, nós colocamos a mesma exposição e para cada par de elétrons diferente é um tracinho, portanto aqui um tracinho, 2 tracinhos aqui. E aqui uma seta dizendo que o par do oxigênio veio para esse outro. Portanto, eu tenho 2 ligações covalentes comuns, apolares, porque são átomos iguais, e aqui uma ligação covalente dativa. Portanto, 2 ligações covalentes comuns apolares e uma ligação covalente dativa. Tá ok? E vamos fazer o ácido cianídrico, que é o ácido da mandioca. Os 3 elementos químicos são hidrogênio, carbono e nitrogênio. O hidrogênio tem 1 elétron, ganha 1, sempre ele ganha 1. O carbono pertence ao grupo 14, tem 4 elétrons na última camada, portanto ganha 4. O nitrogênio tem 5 elétrons, ganha 3. Como todos eles têm tendência a ganhar, é uma substância molecular. A forma eletrônica, nós colocamos os 3 aqui, tá? O hidrogênio com seu elétron, o carbono com seus 4, o nitrogênio com seus 5. O carbono, ele precisa de 4, então ele compartilha aqui, com esse hidrogênio, compartilha 3 com o nitrogênio, porque o nitrogênio tem 5, também precisa de 3. Houve esse compartilhamento. Aqui, aí eu tenho uma ligação covalente e mais 3 ligações covalentes, são 4 ligações covalentes comuns. Aqui, pares diferentes é um tracinho e 3 tracinhos, portanto 4 ligações covalentes comuns polares, porque
ocorre entre átomos diferentes. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, os tipos de ligações químicas que nós vimos aí. Um abraço.